Minutos, estamos de volta com a última meia hora do CBN Pautas do Dia desta quarta-feira, 9 de outubro de 2024, e agora a gente vai pegar aquele voo, Lorena Lima. Vamos direto para Brasília para falar com o nosso colunista Rômulo Pinheiro, que já está conectado com a gente. Bom dia para você, Rômulo. Muito bom dia, meu amigo João Vitor Barra, e um forte abraço aí para Lorena em Macapá. Forte abraço, Rômulo. Bom dia, seja bem-vindo. Rômulo, hoje o nosso tema aqui, rapaz, dava um programa inteiro pra gente conversar, porque hoje vamos falar sobre CPI das bets e a volta do X que movimentam a semana em Brasília, Rômulo. Ai, graças a Deus. Pois é, caro João Vitor. Vamos começar então por o que tem acontecido durante a semana, e são duas informações importantes que, inclusive, eu estive acompanhando. A primeira CPI, que fala sobre a manipulação nas apostas esportivas e nos resultados do futebol. Essa semana nós tivemos aí, inclusive ontem, um depoimento assustador de um investigado que desvendou, pelo menos esclareceu o que muita gente já sabia, que é um esquema muito grande envolvendo essa manipulação de resultados. Porque o que nós sabemos, já havia investigações, inclusive, do Ministério Público aqui perto, aqui no Ministério Público de Goiás, nos últimos anos, em que resultou em prisão de pessoas, afastamento de jogadores de futebol, banimento de outros representantes ou jogadores. Só que essas informações, os pormenores, os caminhos de como isso acontecia foram muito melhor detalhados no depoimento de ontem. E essa pessoa investigada, inclusive, está em Portugal, estávamos acompanhando lá no Senado Federal esse depoimento, e, na prática, escancaram uma circunstância muito desfavorável a quem ainda acredita. Eu mesmo aqui, falando do lado pessoal, o pessoal que está vendo aqui pelo YouTube está acompanhando essa minha plaquinha aqui em cima. Eu sou um apaixonado pelo meu clube de futebol. Eu durmo pensando no meu clube de futebol, acordo pensando no meu clube de futebol, choro com ele, sorrio com ele, mais sorrio do que choro, é claro. Mas isso acaba tirando. Aí sim, claro. Pensando no Esporte Clube é só alegria. Mas, de certa forma, aqueles torcedores, assim como eu, que são mais apaixonados pelos seus próprios clubes, entram numa descrença muito grande quando percebem que, por trás de tudo isso, muito embora a gente não seja nem ingênuo, as pessoas não sejam ingênuas, sabem que existem certas situações esquisitas, mas quando isso é trazido à tona de uma forma tão clara, mas tão clara, em que se percebe toda a engrenagem do sistema, isso traz um descrédito muito grande para quem gosta da prática esportiva. E vocês percebam, então, que esse investigado que foi ouvido ontem era conhecido como o rei do rebaixamento. Ele se vangloria, pelo menos se jactou disso aqui, que ajudou a rebaixar 42 equipes de futebol nos últimos anos. O esquema era incluir na relação de jogadores contratados pessoas da agência dele que fariam ali o corpo mole ou forçariam circunstâncias que gerariam bônus nas apostas esportivas do dono da agência, que fazia acordos com clubes, fazia também acordos com secretarias de esportes municipais, com direções de clubes em geral, com os próprios jogadores, ou seja, um tapa na cara de quem ainda tem, ou pelo menos acredita no esporte como algo produtivo que vai trazer, então, traz alegrias para as pessoas. Rômulo. É claro que isso aqui em Brasília trouxe muita dificuldade. Pois não, viu? Eu ia te falar, eu ia complementar aí, né, corroborar com o seu comentário, só para a gente fazer um comparativo. Eu não sei se você vai lembrar, Rômulo, mas hoje eu vi o comentário, né, que você falou aí sobre esse empresário. Fiquei assustado também, né, em relação a esses rebaixamentos. Cerca de 300 milhões de reais
né, que ele faturou aí com manipulação de resultados, Rômulo. E aí eu lembrei de um caso que aconteceu na Itália, né, lá em 2004, 2005, teve um escândalo na Série A do campeonato italiano também, com várias punições para os clubes, para os dirigentes também foram suspensos, banidos. Será que pode ter um precedente aí para o futebol brasileiro? Será que a gente pode observar isso acontecer mediante tudo que a gente está acompanhando, Rômulo? Olha, João Vitor, isso começou a acontecer com o banimento de alguns jogadores que foram presos ou fizeram acordos na esfera da justiça criminal aqui no Ministério Público de Goiás e foram também processados nas esferas esportivas e sofreram essas penas. Inclusive, o próprio Paysandu Esporte Clube contratou um jogador no ano passado, se não salvo engano, estava Nino Paraíba. Isso, e aí, exatamente, nem pôde jogar porque estava envolvido, aí não deu tempo de regularizar, enfim. Há uma tendência, sim. Agora, é claro que a gente não tem como prever, porque é algo muito novo, João Vitor. Você veja que essa CPI da manipulação, ela vem na esteira também de outros pontos relevantes que também estão chamando a atenção em Brasília, como, por exemplo, ontem, a abertura da CPI das bets. O Rodrigo Pacheco ontem leu o requerimento, onde se abriu uma nova CPI para investigar as casas de apostas esportivas. Então, você tem, de um lado, empresários manipulando resultados no futebol, ganhando dinheiro com as apostas esportivas nas casas de apostas, e outro lado agora, uma investigação sobre as próprias casas de apostas e, eventualmente, lavagem de dinheiro com a participação de influenciadores digitais, com a participação de empresários, e, nesse meio tempo, o governo federal tentando regulamentar estas atividades por meio de decretos e a legislação cabível a esse ponto. Ou seja, é um turbilhão de informação que a gente não tem como prever um resultado possível, porque nunca houve, e aqui vamos apropriar de uma frase conhecida aí, nunca houve na história desse país tanta informação clara que muitas pessoas já conheciam, para muita gente, inclusive da área esportiva. Isso não é nenhuma novidade. Agora, a forma como isso aconteceu, ou vem acontecendo a partir de 2009, 2010, quando as casas de apostas começaram a vir aqui ao país, isso foi se intensificando. Eu me recordo de uma entrevista aí mesmo na cidade, em que um dirigente esportivo disse que ganhou várias partidas do outro clube, fez um tabu aí com base em pneu, e que comprava pneu para o árbitro, comprava, e ficou bastante ridicularizada essa situação, porque havia uma compra de magistrados, de juízes, e claro que isso veio apenas mudar o foco, veio apenas mudar a forma como acontece. Então, se faz, você teve, João Vitor e Lorena, tem uma ideia, árbitro de futebol em geral ganha em torno de 6 a 7 mil por jogo, em média, e aí o depoente ontem informou que ele oferecia 50 mil reais em média para cada árbitro, ou até mesmo para membros do VAR, que ganham em torno de 1.500 a 2.000 reais, oferecia essa quantia para favorecer os resultados a que ele tinha interesse. Então, se explicam muitas decisões esquisitas na esfera esportiva. Os próprios senadores ontem ficaram assustados, porque e também não era nenhuma surpresa o envolvimento de atores políticos nessas questões. E isso tende, com certeza, a gerar um relatório final. Só para relembrar, a CPI, tanto na manipulação das apostas esportivas como a CPI das bets, ela não tem o poder de determinar ações criminais. Ela vai produzir um relatório das investigações e vai encaminhar para as autoridades, para que essas autoridades, como, por exemplo, o Ministério Público Federal, para que essas autoridades façam a investigação, ou no nível federal, ou estadual, a depender de como for acontecendo esses crimes, e a partir disso nós teremos uma responsabilidade para essas pessoas. Aí você inclui dirigentes de clubes, jogadores profissionais, você vai incluir árbitros de futebol, presidentes de federações esportivas, porque das 27 unidades da federação, o investigado ontem me ensinou que ele tem aí negócios com praticamente todos, ou com grande parte de presidentes de federação. Então, isso a gente sabe também que envolve uma questão política muito também pesada. Não nos esqueçamos que há investigações sobre membros da Confederação Brasileira de Futebol e membros políticos. Nessas circunstâncias, aqui em Brasília, a gente sabe que
é muito difícil que nós tenhamos uma responsabilização total dessas pessoas. Provavelmente vão pegar algumas pessoas para servir como exemplo, e aos peixes grandes, a tendência é que eles, então, saiam ilesos, mas essa é uma mera perspectiva. As próximas etapas serão inclusive, a próxima semana. Pode falar, Lorena, pode falar. Sim. Obrigada, João. Rômulo, e a gente até destaca aqui, né, que um levantamento divulgado em setembro pelo Banco Central mostra que os brasileiros gastaram aí 20 bilhões de reais por mês em apostas online nos primeiros 8 meses de 2024. Esse estudo mostra que cerca de 24 milhões de pessoas fizeram ao menos um Pix para as bets nesse período, né? A gente voltar a falar das bets, lembra do caso da influência advogada Delane Bezerra, né, que estava lá envolvida supostamente no esquema criminoso, e a gente chama a atenção para esses fatos, né? E que traz essa repercussão nacional e essa preocupação agora em Brasília. Inclusive, Lorena, a advogada Delane Bezerra foi convocada ontem pela CPI para prestar esclarecimentos a respeito dessas circunstâncias. E a ideia principal aqui nessa segunda CPI, é investigar esse crescimento exponencial de patrimônio sem uma base justificada na vida real, porque a informação é que ela teria, no caso da Deolane, feito publicidade e ganhado muito dinheiro com publicidade. A advocacia, ela tem um retorno financeiro muito bom, mas talvez não nesses níveis estratosféricos, a não ser que a gente tenha uma clientela muito boa, mas, de fato, há muitas dúvidas. E a gente, eu também, como advogado, não posso ficar apontando o dedo para certas condutas sem esperar um resultado da justiça. É a postura ética do pessoal que faz direito, é claro, mas é trabalho do Ministério Público agora fazer investigação, é trabalho do Poder Judiciário lá na frente, quando for chamado a analisar e investigar. Mas, Lorena e João Vitor, uma coisa é certa, e que eu vou comentar com vocês, é que isso ainda vai gerar outro contorno, porque há uma preocupação muito grande, aqui no próprio Senado, inclusive, ontem foi exposto isso, de que essas famílias que estão comprometendo a sua renda com apostas esportivas, é muito difícil você reverter uma questão cultural. Nós temos aí, presentemente, numa eleição agora na capital lá paulista, um dos candidatos com essa pecha de ser um empreendedor, de mudar a vida da pessoa de maneira rápida, acaba caindo no gosto popular, porque para muita gente ainda, falta de oportunidades ou qualquer outro motivo, verificam nos jogos uma possibilidade rápida e fácil de mudar de padrão de vida. Então ele pega um dinheiro aqui que ele pode multiplicar por 2, por 3 em questão de minutos. Isso salta aos olhos de muita gente e fazendo misérias na vida das próprias famílias, porque nós sabemos também os resultados e impactos das apostas esportivas na renda de qualquer pessoa. É muito comum a pessoa ganha aqui, ganha colar, mas perde o dobro ou triplo, e quando ela ganha um pouquinho, ela volta com aquela perspectiva de que agora eu vou recuperar o que eu perdi, e esse contexto psicológico, até isso é estudado pelas casas de apostas esportivas, ou seja, elas liberam certas quantidades para que o apostador ganhe ainda que em pequenas quantidades, para que ele se mantenha na expectativa de ganhar um prêmio maior. Há estudos científicos mostrando essas técnicas, essas estratégias, e se você entra num jogo e perde todas, você não vai ter vontade de continuar jogando. Mas com as pequenas doses de ganhos, a pessoa investe mais, esse investimento furado, é claro, e ela perde o dobro ou o triplo, quiçá, até todo o seu patrimônio. Então, há uma preocupação muito grande com isso, e claro, aqui em Brasília estão sendo abertas as CPIs para tentar, talvez, solucionar uma questão que, culturalmente, muito complexa a ser solucionada. Rômulo Pinheiro, 11 horas e 47 minutos, a gente vai fazer uma pausa, mas antes de fazer essa pausa, Rômulo, eu tenho que falar, você falou aí da Deolane Bezerra, né? O Gustavo Lima também, né? Foi chamado? Também, ele vai ter que fazer força naquela porta da casa dele, que é muito grande, mas ele vai ter que abrir aquela porta e vai ter que ir lá, ou vir aqui em Brasília para prestar esclarecimentos no Senado Federal, e eu vou estar lá acompanhando, mando notícias para vocês.
Olha a foto. É isso. 11 horas e 47 minutos. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. O Rômulo vai continuar com a gente, porque na sequência a gente vai falar da volta do X aqui no Brasil. Tá todo mundo aguardando. Eu tô atualizando o meu celular toda hora aqui para ver se volta, mas ainda não voltou. O Rômulo vai trazer todas essas informações para você, ouvinte da CBN. 11h48, Lorena, bora pro intervalo. Bora, último intervalo desse CBN Pautas do Dia. A gente volta já. 11 horas e 51 minutos, estamos de volta com o CBN Pautas do Dia desta quarta-feira, 9 de outubro de 2024, o último bloco do programa de hoje. A gente segue com a nossa Conexão Brasília com o Rômulo Pinheiro e agora a gente vai falar da volta do X no Brasil. Rômulo, muita gente aguardando, mas ainda não voltou a funcionar propriamente dito, né? Porque tá todo mundo aguardando a Anatel liberar, Rômulo. Esperando também o abrir aqui. Olha, muita expectativa para esta situação. Tem gente aí que não dorme há quase 40 dias, muita ansiedade. E me perguntando, e aqui vou jogar um off aqui, me perguntando aqui nas mensagens se era quando ia voltar, quando não ia, mais preocupado alguém, né, João Vitor, perguntando como é que estava a situação, mas calma, João Vitor, meu amigo João Vitor, isso já vai mudar, porque depois de muito imbróglio, nós tivemos a decisão do ministro Alexandre de Moraes ontem pela autorização do retorno da rede social X. O que se discutiu, até trouxe aqui na coluna nas últimas semanas, é que já havia uma possibilidade do retorno, porque aquilo que havia determinação do ministro já tinha sido cumprido com a nomeação da representante legal no país e com o pagamento das multas. Gerou até um problema, porque no final de semana a rede social transferiu dinheiro para uma conta que não era a conta adequada, refizeram o fato, revisaram o pagamento, ainda muito na corrida. O X apresentou relatórios informando as atividades. No próprio processo está sob sigilo, mas a gente teve acesso à decisão, já foi até postada a decisão aqui, que autoriza o retorno, à menção expressa do cumprimento das obrigações definidas pelo Supremo Tribunal Federal. E, claro, houve a autorização para que houvesse retorno e com certeza, o presidente da Anatel está trabalhando com a própria Anatel para ir liberando por etapas, porque esse retorno não vai ser de uma forma equilibrada ou igual para todo mundo, vai ser dependendo da região. A tendência é que até amanhã a rede social esteja de volta, mas apenas configuro que já se dizia em Brasília aqui, o que eu mesmo disse na última semana sobre isso, que havia uma expectativa desse retorno apenas após as eleições do último final de semana. E a gente percebe, tem que explicar aqui para o nosso ouvinte, que o contexto jurídico é o que é o principal no Supremo Tribunal Federal, como em qualquer outra Corte de Justiça superior, mas também os critérios políticos são levados em consideração. E aí, se surgir alguém ouvinte dizer que isso é errado, a própria Constituição garante esse contexto político também dessas cortes, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que defende a Constituição. Agora, a forma como isso acontece é que tem gerado muitas críticas à conduta, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que, por um lado, faz um reforço, por exemplo, da rede social X. A gente tem que lembrar que o descumprimento reiterado das ordens judiciais foi o que levou à suspensão. A falta de nomeação de um representante legal no país foi o estopim de várias outras descumprimentos de ordens judiciais que levaram, então, à suspensão da atividade do X no Brasil. Mas a forma também como o ministro vem conduzindo essas questões, centralizando as decisões sempre em caráter de rigidez, acaba também levando a essas críticas, porque o ponto inicial foi o devido bloqueio, não somente às postagens indevidas de alguns usuários, mas o bloqueio do próprio perfil dessas pessoas que a rede social se negou a fazer. E nesse ponto havia uma discussão até sobre a viabilidade ou não da aplicação das multas. É bom lembrar, não sei se vocês fizeram isso, mas é bom lembrar da questão do VPN, que era aquela forma de burlar
o acesso à rede social, que muita gente começou a usar, e o ministro estabeleceu multas para quem usasse a VPN. Nós sabíamos que é impossível o Supremo Tribunal Federal executar todas essas situações, essas multas de quem descumpriu naquele período. Era algo mais para causar um certo temor nas pessoas em usar a rede, causar um certo respeito do que na prática, porque dificilmente ia ser fiscalizada, e não somente fiscalizada, mas também executada, porque como é que você vai executar uma quantia de pessoas muito grande que começou a usar a VPN para acessar a rede social. Então, a crítica que se faz à forma de condução dessa questão das redes sociais, no caso da rede social X, vem sendo feita em Brasília. Houve uma pressão no ministro para que isso fosse flexibilizado, para a luz da imprensa ou da vida aqui fora. Os ministros são bastante uníssonos, ou seja, eles agem em conjunto para resguardar a imagem do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas dentro das 4 paredes lá do Supremo, não tenham dúvida, os embates são grandes, há uma pressão muito grande, principalmente sobre o ministro Alexandre de Moraes, em outro ponto, com aquele inquérito das fake news, que também tem a ver com as redes sociais, um inquérito muito longo, inquérito policial ou inquérito judicial que dura 3, 4 anos, é algo que é fora dos ditames de quem trabalha no direito, ou seja, é inadequado, há uma pressão para encerramento desses inquéritos e, claro, é uma fase de investigação durando muito tempo e vai gerar as consequências, como vem gerando em alguns casos, como, por exemplo, o Rio de Janeiro e outras questões. Então, para resumir a situação, houve sim uma pressão muito grande no ministro Alexandre de Moraes. O ministro se encontra fortalecido na estrutura interna do próprio Supremo. Houve uma denúncia há alguns dias atrás de que havia influência do próprio ministro para investigar pessoas determinadas. Isso acabou não repercutindo como as denúncias imaginavam que fosse. O ministro não foi tão pressionado assim, mas ainda assim há um consenso de que isso precisa ser levado com maneira mais flexível para que tenhamos, então, um resultado mais adequado a todos e acabando com a ansiedade de todo mundo. Acho que até amanhã, no país inteiro, estarão retomadas as redes. Eu quero uma menção, viu, João Vitor e Lorena? Coloquem o meu nome lá no primeiro post que vocês fizerem no X, que eu vou agradecer bastante. Perfeito. Siga no Twitter, Rômulo. Perfeito, Rômulo Pinheiro, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no CBN Pautas do Dia. Forte abraço e quarta-feira em Belém para o Sírio e na semana que vem, Corrida do Sírio, me esperem aí, viu? Forte abraço. Legal. É isso, bacana. Pode vir então, Rômulo Pinheiro ao vivo, direto do estúdio na próxima quarta-feira na coluna Conexão Brasília. Lorena, 11h59, o CBN Pautas do Dia já está